Após anos de violência, no preciso momento em que aos poucos estava recomeçando a crescer a esperança, voltou a guerra na Síria e quem paga o preço disso é o povo curdo, atingido pela invasão da Turquia. Franciscanos, peregrinos e cristãos locais se reuniram em Cafarnaum para celebrar a presença, a pregação e os prodígios de Jesus no vilarejo situado nas margens do lago de Tiberíades. As luzes das cabanas nas ruas e nos telhados iluminam a noite de Jerusalém. É Sukkot, a festa dos tabernáculos, a mais jubilosa do calendário hebraico. Será que a paz é possível? É o título de um livro recentemente publicado pelo Comitê Justiça e Paz da Assembleia dos Ordinários Católicos da Terra Santa. O autor, Dom Michel Sabá, patriarca emérito de Jerusalém, falou sobre o conteúdo. Os peregrinos de algumas dioceses do México participaram de uma especial iniciativa promovida pela Custódia da Terra Santa. Uma semana em Jerusalém passada entre visita aos lugares santos e momentos de estudo. No vilarejo de Sacaria, perto de Belém, Imad al-Saraz e sua família não querem desistir de continuar seu trabalho na sua empresa agrícola, apesar das dificuldades que tem de enfrentar. A Universidade Al-Quds de Jerusalém, em colaboração com o Patriarcado Grego-Ortodoxo, está realizando em Ramallah escavações arqueológicas nos vestígios de duas igrejas que remontam à época bizantina. Esperávamos que a guerra estivesse para acabar, para se concluir, e muito pelo contrário, mas um capítulo dramático está se abrindo no norte, do lado da Turquia. Na Síria voltou a guerra, ou melhor, nunca se foi completamente, e quem paga o pato disso é o povo curdo, atingido pela invasão da Turquia. Estourou novamente o drama das vítimas civis e das pessoas deslocadas, centenas de milhares de um povo que já conheceu e combateu o terror do ISIS. Quem foge das bombas são famílias inteiras. Aqui também está presente uma comunidade cristã de diferentes expressões: armênios, caldeus, assírios. O medo e a preocupação do povo é que possa ocorrer exatamente o massacre que vimos e ouvimos nos anos passados, cujas imagens fizeram um giro do mundo, um massacre de curdos e civis. A guerra voltou precisamente quando, após anos de violência no país, estava lentamente recomeçando a crescer a esperança. Por exemplo, nas últimas semanas chegou a Alepo o cardeal Ângelo Banhasco, presidente dos bispos europeus. Junto com o pároco padre Baim al-Sabag, ele andou pelas ruas da cidade destruída. Com eles os representantes das outras confissões cristãs presentes na Terra Santa e as autoridades locais. Muçulmanos e cristãos juntos para uma pequena marcha pela paz. Então, à noite, para os cristãos de Alepo, a visita do cardeal Banhasco se transformou numa festa. Música, luzes e cores para testemunhar a esperança e reconstruir e dar um novo futuro para a cidade. Vocês testemunham que Deus é amor, pois Deus cria e constrói, não destrói. O mundo ocidental pode dizer: Deus existe, pois o povo de Alepo, como muitos outros povos, reconstrói e faz isso unido. Ricostruisce e ricostruisce insieme. ممنوع يصل للعالم الغربي. De acordo com o Evangelho de São Mateus, Jesus entrou em Cafarnaum e curou o servo de um centurião que estava de cama e paralítico, a sogra de Pedro, que se encontrava com febre, e neste lugar também lhe apresentaram muitos possessos de demônios. Com uma palavra, ele expulsou os espíritos maus e curou os enfermos. Estes episódios bíblicos narrados pelo evangelista ocorreram aqui em Cafarnaum. Por isso, franciscanos, peregrinos e cristãos locais se reuniram para celebrar a presença, a pregação e os prodígios de Jesus. A comemoração começou com uma procissão às margens do Mar da Galileia e em seguida contornou as ruínas da Casa de São Pedro. A Eucaristia foi celebrada no santuário construído em cima da Casa do Apóstolo. Em sua homilia, o Frei Dobromir disse que todos os milagres realizados por Jesus em favor de quem tinha necessidades de ser curado, consolado e libertado aqui em Cafarnaum
sobre o lago e em todos os outros lugares onde ele passou, confirmam que Jesus é o Messias, aquele que deveria vir e que o reino de Deus está presente entre nós. Ecco, la parola è il pane della vita, che l'Eucaristia rende presente sempre Gesù e fa sì. Eis que a palavra é o pão da vida. A Eucaristia sempre faz Jesus presente e faz com que cada um de nós, a uma distância de tempo e espaço, se aproxime de Jesus, toque em Jesus e receba dele a cura de que precisamos. E o mais importante é curar do pecado e da morte. A cosa più importante è la guarigione dal peccato e dalla morte. O que mais me chamou a atenção na celebração de hoje foi poder estar novamente nesse lugar em que Jesus estava. Além da celebração, de recordar no Evangelho os milagres que ele fez, mas de estar aqui, de ver o lago, de ver a natureza ao redor, imaginar as noites de Jesus saindo da casa de São Pedro para orar, ou então Jesus no barco com eles. As luzes das cabanas nas ruas e nos telhados iluminam a noite de Jerusalém. Durante uma semana, nas famílias mais observantes, a Sukkah substitui, ao pé da letra, a casa. Mas a festa dos tabernáculos, a mais jubilosa do calendário hebraico, contagia todo mundo. Eli Muyal, engenheiro informático, já chegou à 20ª versão da sua cabana, muito diferente pelo estilo mourisco. A princípio era mais simples e consegui melhorá-la ano após ano. Um dos elementos mais importantes que também conta minha história pessoal são esses tapetes. Eles vêm de Tanger, minha cidade natal em Marrocos. O elemento necessário é a fruta. Eu usei tâmaras, limões, romãs e no telhado coloquei palmeiras. Dá para usar também outros vegetais, contanto que sejam erradicados. É preciso que passe um pouco de luz pela cobertura para permitir a visão das estrelas, porque a festa de Sukkot faz memória dos 40 anos que o povo hebraico passou no deserto, vivendo em moradias precárias. É um tempo em que nos entregamos mais nas mãos de Deus, num lugar onde não temos uma verdadeira cobertura e também não temos construções sólidas. Dormir na minha Sukkah ontem à noite foi uma experiência maravilhosa. Ele nos mostra seu ramalhete de ulave, com palmeira, salgueiro, murta e cedro, símbolo do povo hebraico na sua diversidade. Em Jerusalém e em outras cidades de Israel, não faltou muita chuva para abençoar uma festa que também, nas épocas mais antigas, era a festa da colheita, onde se invocava precisamente a chuva. No âmbito do trabalho sobre a justiça e a paz, o Comitê Justiça e Paz da Assembleia dos Ordinários Católicos da Terra Santa publicou um livro com o título Será que a paz é possível? A primeira parte do livro coloca questões sobre quem são os cristãos palestinos. De acordo com o responsável pelo Comitê Justiça e Paz, o patriarca emérito de Jerusalém, Dom Michel Sabah, se as intenções forem boas, a paz vai estar detrás da esquina. A paz em si é possível e fácil. Fica difícil e impossível para quem diz não quero a paz. Todos temos a mesma dignidade diante do Senhor. A posição árabe-palestina hoje aceita o princípio de 2 estados para Israel e a Palestina, de acordo com as divisas de 1967. A solução está pronta e fácil. A respeito da cidade de Jerusalém e dos lugares santos das 3 religiões monoteístas, Dom Sabah comentou: Jerusalém é para todos. Portanto, ninguém vai poder reconquistar Jerusalém e dizer, é só para mim. Deus fez Jerusalém para as 3 religiões. Portanto, como se pode dizer, é só para mim? Jerusalém é para as 3 religiões e para 2 povos. Ou a cidade fica uma só e todos são iguais, ninguém prevalece sobre o outro e seus habitantes são governados da mesma maneira, ninguém é melhor do que o outro. Ou, se vocês não tiverem condições de se unirem e quiserem a divisão, dividam-na. Entre os temas abordados no livro, a crise de identidade que afeta os cristãos de Israel. Nós somos cristãos e isso é suficiente. Isso é o que alguns dizem. Eu sou cristão no Estado de Israel. No entanto, a cristandade ou a religião não substituem a identidade nacional. A cristandade existe no mundo inteiro e em países diferentes. Não existe nenhum cristão no mundo que diria, minha nacionalidade é cristã.
O cristão diz: minha religião é a religião cristã. Também diz: minha nacionalidade provém da minha pertença a um povo e a uma terra especial. E nesse caso, eu pertenço ao povo árabe palestino. As gerações estão procurando sua identidade e a paz está esperando pelas gerações que a procuram. As sementes da paz estão presentes em alguns intelectuais israelenses e palestinos que têm visões de paz, mas são poucos e as decisões não ficam por conta deles. Hoje estamos nas mãos dos irracionais e eles não querem a paz. Se o povo sábio tomar o poder, ele tornará a paz possível. Através de seu livro Será que a Paz é Possível?, o Comitê Justiça e Paz faz ouvir sua voz, a voz de alguém que grita no deserto. Uma semana especial de conhecimento para estes peregrinos de diversas partes do México que vieram a Jerusalém. A Custódia da Terra Santa promoveu para este grupo de 31 pessoas uma semana de estudo para grupo de leigos catequistas. O objetivo é promover uma peregrinação diferente com estudos e viagens. Introdução à Sagrada Escritura, judaísmo, islamismo, igreja orientais, história da Custódia da Terra Santa e sacramento da Eucaristia foram alguns dos assuntos abordados durante a semana, que teve também momento de espiritualidade com a Santa Missa. E bueno, o curso ha sido muito interessante, muito interessante. O curso tem sido muito interessante, aprendi muito. Estou gostando porque é algo que serve para renovar a nossa fé, renovar no que acreditamos e principalmente porque aqui na Terra Santa vivemos a experiência desses lugares. É uma experiência muito enriquecedora. E então é uma experiência muito enriquecedora. O tema para mim mais interessante são os evangelhos. O tema mais interessante são os evangelhos, que para mim são as cartas de amor que Jesus nos deixou. E estudarmos na terra onde os eventos aconteceram é muito, muito importante nos aprofundarmos nos evangelhos. Muito importante introduzir-nos nos evangelhos. Para mim, assistir a este curso é a oportunidade que Deus me dá. Para mim, participar deste curso é a oportunidade que Deus me dá para conhecer, expandir o conhecimento, a razão da minha fé, mas, acima de tudo, me fortalecer na união com Cristo Jesus, Deus, Santíssima Trindade e com a Virgem Maria. E, acima de tudo, conheço a origem da nossa fé. E, sobretudo, conhecer o origen, ¿sí? O origen de nossa fé. Após o curso, o grupo visitou os lugares santos. Creio que todos nós deveríamos ficar aqui nessa terra ao invés de migrarmos e também deveríamos lutar com unhas e dentes por ela. Nosso único desejo é que prevaleça a paz. Queremos viver bem e não queremos invadir nem ser invadidos por ninguém. Imad al-Saraz e sua família passam a maioria do tempo na sua empresa agrícola, situada no vilarejo de Zacaria, localidade de Quilet Avané, sudoeste de Belém. Segue o sistema baseado na cultivação sem agrotóxicos e tem condições de alcançar a autossuficiência para a família. É um projeto piloto na Palestina e uma história de sucesso que traz esperança, apesar das dificuldades. Essa é a nossa terra, a terra de Cristo. Seja a paz sobre ela. Estamos falando da cidade de Belém, da nossa história. Nós não somos nada sem essa terra. Não podemos admitir que a terra que viu nascer Cristo fique privada da presença cristã. A família Al-Saraz leva avante uma tradição herdada dos pais e dos avós desde a infância. Parte da colheita é doada todo ano para a Igreja Greco-Ortodoxa presente em Beit Jala, na véspera da celebração da festa da Santa Cruz, de acordo com o calendário oriental. Temos praticamente todas as espécies de uva locais, Bitone, Dabuque, Hamdani, Jandali,
E minha família, seguindo uma antiga tradição, todo ano, de modo especial por ocasião da festa da Santa Cruz, apresenta uma parte da colheita da videira para a igreja, para fazer com que Deus abençoe nossa produção. مشاركة على الأقل في منتجاتنا عشان الله يبارك في الإنتاج. O trabalho na empresa agrícola não fica limitado aos integrantes da família, mas também inclui pessoas portadoras de deficiências, o que sublinha a necessidade de integrar esse grupo de pessoas em todos os âmbitos da vida. Imad cuida da distribuição do trabalho, irrigar e trabalhar o terreno, a colheita, a produção e a venda. Se Deus quiser, a paz vai prevalecer nessa terra e o futuro dos nossos filhos será próspero para eles viverem com dignidade, sem problemas que condicionem sua vida. As pedras estão espalhadas, silenciosas, mas alguém grita que os cristãos não deveriam abandonar esta terra santificada pelo precioso sangue de Cristo. Já que Cristo nos falou, e vocês serão minhas testemunhas nesta terra até minha vinda, aqui nós estamos firmes na mesma terra e nos lugares santos. Temos de ficar aqui, manter nossa presença na terra de Cristo. Os vestígios das duas igrejas da época bizantina se encontram em Kibbert al-Tira, oeste de Ramla. A Universidade Al-Quds, em colaboração com o Patriarcado Grego Ortodoxo, está realizando escavações arqueológicas para devolver a esse lugar seu estado originário e para preservar a herança religiosa e cultural local. طبعا احنا هلا واقفين هون على أرضية كنيسة كبيرة يعني. Agora nos encontramos no chão de uma grande igreja que tinha 30 metros de comprimento e 20 de largura. Aqui, precisamente atrás de nós, se encontrava o altar. E atrás de mim havia o muro do altar, que resistiu até hoje. Essa sala, recentemente reformada, era uma das salas ligadas ao altar para a conservação dos objetos sagrados, das vestes do sacerdote e de todos os outros objetos utilizados no altar. كانت من إحدى الغرف الموجودة في الهيكل لوضع الأواني لباس الكهنوت وكل ما يستخدم الكاهن داخل الهيكل. As escavações arqueológicas não trouxeram à luz apenas os vestígios das duas igrejas. هاي أثارات الدير هذه غرف الرهبان وكان هون كل Esses são os restos de um mosteiro. Aqui se encontravam as salas dos monges, a cozinha e a mesa que eles usavam, os corredores entre as salas e, atrás de nós, as outras estruturas do mosteiro. Aqui podemos ver as partes que ficaram do chão da igreja do IV século. Já essas pedras são os restos da igreja que ficaram danificados durante as guerras, as invasões e também por causa dos terremotos. A relevância arqueológica do sítio não é maior do que a importância religiosa e espiritual do lugar, pois é provável que ele tenha abrigado os restos mortais de Santo Estevão, o primeiro mártir da cristandade. Na época do martírio de Santo Estevão, os cristãos de Jerusalém resolveram levar seus restos mortais ao lugar mais próximo para preservá-los. Resolveram deslocar seu corpo para Beit Gamla, e depois daqui, nesse lugar, que era uma cidade habitada por cristãos. A esperança dos monges que viviam nesse mosteiro era encontrar o túmulo de Santo Estevão. As escavações arqueológicas estão ainda procurando o túmulo de Santo Estevão para tornar o lugar um santuário para peregrinos.